Quando eu participei lá com ela, era uma mesa redonda de vários. Assim. É, né? Nem eu deixei o cadeado ali, tá em cima da mesa. Tchau, tchau. Tchau. Enfim, tu colocou a minha foto com a bandeira ali, para vão pensar que é o Bolsonaro tá ao vivo. Mas eu meio que fiz a propósito, assim, pra gente, sabe, não deixar que... Estamos ao vivo. O pessoal chegando agora. Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma live. A gente quer pedir aí para quem for chegando, né, que possa estar curtindo, compartilhando, que possa também comentar, porque a gente tenta, né, furar um pouco a bolha da mídia tradicional, também, né, mais uma página, mais uma live que traz uma verdade que infelizmente não é a narrativa aí do capital, não é a narrativa do golpe, não é a narrativa da mídia tradicional. E a gente tem um privilégio enorme de hoje trazer a professora Bia Oliveira. A professora Bia é professora do Direito da UFSM, é uma ativista, uma pessoa que a gente admira muito e que a gente queria muito trazer aqui para conversar conosco, em especial a gente tentar, né, entender um pouco os procedimentos aí do Judiciário brasileiro em relação diretamente aí, né, a Lava Jato, a Vaza Jato, que a gente tem, a narrativa que se coloca hoje é uma narrativa que convence muito a nossa população, que convence muitas pessoas, né, de que a Lava Jato foi uma operação que foi criada para combater a corrupção e que só aqueles promotores, né, aqueles procuradores públicos, né, concursados, representando uma instituição pública, poderiam ser de fato os grandes justiceiros, né, que poderiam estar acabando com a corrupção do país. E a gente percebe que na verdade não foi bem assim, não é bem assim, e que ao contrário do que eles diziam, que iriam acabar com a corrupção, a gente percebe que estavam protegendo, né, muita coisa, e que agora está vindo muito à tona, principalmente com as denúncias do Glenn e o Intercept, né, que conseguem estar trazendo aí para nós áudios que comprovam aquilo que a gente já vinha conversando e que a gente já vinha, né, dizendo há muito tempo. Então a professora Bia, né, que é uma especialista, uma doutora da área, e pode estar explicando melhor para nós, mas a ideia é a gente fazer um pouco essa conversa hoje, né? Então, Bia, queria que tu te apresentasse, e se der tempo, né, a Bia também tem um talento aí que eu fiquei impressionada. A gente participou aí da Sina Poética, né, que é um grupo que a Mel, né, a Melina, coordena pela Rede Sina, e a Bia aí recitou foi uma crônica, um conto? Um poema, uma narrativa poética. Uma narrativa poética, linda, linda, linda. Então, no final, não percam que a Bia vai recitar aqui para nós essa narrativa poética que eu achei maravilhosa. Essa é muito longa. Essa é muito então longa. Tá, minha querida. Bom, eu, né, gostaria de fazer uma saudação todas e todas. O que a Ellen me propõe aqui, ela me disse que é uma conversa, né? Então tem um caráter de conversa, de trazer algumas reflexões, né? Eu não sou nenhuma especialista na área do direito processual, etc., mas eu acho que não precisa ser especialista, né, para a gente poder fazer algumas leituras do que vem acontecendo, e não é de agora, no país, né? Eu brinco sempre, né, tem várias coisas que eu digo para os meus alunos, que ser um professor de direito hoje, se nós tomarmos o nosso ordenamento jurídico brasileiro e o princípio da constitucionalidade, que quer dizer o quê? Que no topo do nosso ordenamento jurídico está a Constituição. E que qualquer leitura que venha a se fazer da lei
tem que ser baseada na Constituição, sob pena de qualquer medida ser considerada inconstitucional. Então, para os leigos, explicando, né, rapidamente, é isso. Então, se é isso, um professor de direito hoje, né, um professor de direito se sente um pouco, né, eu já disse isso várias vezes, né, repetindo alguém que eu não lembro quem, que é como um pastor, né, que coloca a Bíblia embaixo do braço, no caso a Constituição, e sai a pregar, mas sem acreditar no que está pregando. É mais ou menos isso. E isso eu digo há muito tempo, só que agora, né, o tal do Dallagnol, né, veio confirmar minha tese quando ele diz que a Constituição é apenas filigrana, né, que o que realmente conta dentro desse contexto em outras palavras, o embate à luta política. Né? Sim. É isso que ele acabou de dizer. Então, vem confirmar a minha tese. E por que eu digo isso? Né? Tu falaste a palavra-chave aí, que é corrupção, né? Combate à corrupção. Esse foi o mote historicamente usado, né? Se a gente olhar um pouquinho para a história, a tão maltratada história, né? Que, para mim, né, concordando com Marx, é a ciência das ciências, né? Porque nós não conseguimos avaliar nenhum processo sem, né, partirmos realmente de uma concepção, de compreendermos como é que, do ponto de vista material, né, as coisas acontecem e aconteceram. E no Brasil, se a gente for olhar para trás, nós vamos ver que a nossa democracia, novamente pegando a Constituição, a nossa democracia, desde, né, a proclamação da República, digamos assim, ela é um respiro entre um golpe e outro. É um respiro entre um golpe e outro. A nossa história é marcada, né, Bia, por golpes, né? Quer dizer, eu digo sempre, o golpismo está no DNA das classes dominantes brasileiras, né? Está no DNA das classes dominantes. E agora foi o maior respiro que nós tivemos, foi o da Constituição de 88, né? Entre esse um respiro e outro foi o da Constituição de 88. E sempre, né, o golpismo, ele vem vestido da capinha do combate à corrupção. A narrativa é a mesma. É sempre a mesma, sempre o combate à corrupção. Então, em nome... E aí você cria uma mobilização, né? Você mobiliza, né? Popularmente. Só que tem uma novidade agora, né? Nessa questão, eu acho que nesse último golpe, e aí entra fortemente a questão do Poder Judiciário, né? Porque, primeiro, né, se nós começarmos lá, foi a criação de um instituto jurídico. Né? Foi inventado, foi criado um instituto jurídico, né, para destituir, que chamou-se pedalada fiscal. Para destituir, e esses fatos estão todos relacionados, né? Então nós temos que começar lá do golpe, né? Para mim tem que começar antes do próprio golpe, mas digamos que a gente pegue como um marco aqui a questão do golpe. Foi criado um instituto jurídico para possibilitar, né, tentar legitimar esse golpe, né? Depois nós temos uma sequência que, se a gente for recordar aqui, um programa seria pouco, de todas as atitudes, atividades, condução coercitiva ilegal, escutas ilegais, né? Até nós chegarmos agora do que a gente fica dizendo. E na verdade todos nós, que eu digo, os que são comprometidos, né, minimamente com a democracia, eu não estou falando de partido, né? Aqueles que são minimamente comprometidos com o Estado democrático de direito, né? Com a democracia, com a soberania, etc. e tal, sabem, né, como é que esse processo se deu, né? Entende, né? Agora a grande parte da população dentro desse processo foi enganada, né? As pessoas
alguns, né, de forma intencional fizeram isso, outros reproduziram esse processo, né, sem compreender direito, mas simplesmente com esse mote, como eu estou dizendo, com o golpe travestido de combate à corrupção, né? Então esse foi um lado. Então a novidade é isso, é utilizar o poder judiciário também para isso, porque esse golpe foi parlamentar na sua primeira, foi midiático, mas ele foi jurídico também, né? Então esse é o processo. Eu dizia lá no começo, eu tinha uns colegas meus do direito que ficavam meio assim, Bia, mas eu dizia, olha, o poder judiciário é parte constitutiva desse golpe. Ele constitui. Ele foi o protagonista. Ele foi um dos protagonistas desse processo. Então não está desconectado a Lava Jato, né, da questão da pedalada fiscal, do golpe parlamentar, etc. Claro. Isso é um processo que vem se estendendo, né? E vem se estendendo em nome, daí é muito, né, pouco comentado isso, depois ficou mais claro, em nome de interesses geopolíticos. Claro. Estava Moro e Dallagnol lá nos Estados Unidos, nas inteligências, na CIA e tudo mais, né, na antessala da coisa, e daí diz, a teoria da conspiração, mas... Né, como uma conspiração, né? É uma conspiração, né? Como foi historicamente das outras vezes. Então, o que nós tivemos, assim, só para resumir? A gente teve a criação do Instituto Jurídico, a gente teve, né, todo um processo de ilegalidades, né, até chegar nesse estágio que nós estamos agora, né, que vai sendo mostrado através da chamada Vaza Jato, que se opõe à Lava Jato, né, vem se mostrando gradativamente aquilo que grande parte, né, não estou dizendo todo mundo, mas uma parcela da população, com aquela parcela mais ligada, digamos assim, politicamente, sempre soube, né, mas é importante que esse processo venha a se confirmar, né, e ele está se confirmando, né? Aquilo que a gente sabia está se confirmando, até porque, na verdade, hoje, até foi hoje que teve mais uma sabatina na Câmara dos Deputados, e aí foi o Leonardo, que é o editor do Intercept, e mais uma vez o Dallagnol não foi, né? Quer dizer, o Dallagnol tem fugido, eles têm fugido, né? Mas hoje não tem mais como eles negarem de que não houve de fato as conversas, de que essas conversas não existiram, né? Porque quando eles tentaram lá no início de afirmar que não tinha existido, que aquilo ali era tudo uma grande invenção, criação, mas hoje não tem mais como eles dizerem que não, né? Mas aí o jogo é outro. Se você observar, assim, por isso que eu estou colocando essa questão jurídica que se estabelece. Aí não é a questão de você não discute do ponto de vista processual, você cria institutos como ato de ofício, ato de ofício indeterminado, que é o nome do ato de ofício indeterminado que o presidente Lula foi preso, você cria pedalada fiscal. Então, é o chamado lawfare, né, que você cria institutos jurídicos com o objetivo de perseguição política. Até eu queria assim que tu, pro pessoal, para quem vai nos assistir ou está nos assistindo, né, explicar o que é o lawfare, né? Explica para nós aí o que é o lawfare, para o pessoal entender. Pessoal. Não, o que é o lawfare? Como eu disse que esse golpe, ele tem essa característica, né, essa dimensão jurídica, vamos falar de dimensões parlamentar, midiática e jurídica, então é uma atuação jurídica e midiática, no sentido de você, em nome da lei, mesmo criando institutos, tipo assim, o que é pedalada fiscal, o que é ato de ofício indeterminado, etc. Então você cria, né, através de um pretenso processo legal, que na verdade não tem nada disso, que fere completamente daí, não sou eu que estou dizendo, são juristas, né, de renome nacional e internacional que vão dizer. Então o que você faz? O que é o lawfare? É através da lei, né, travestido de instrumentos legais, você utiliza isso, entre outras coisas, para perseguição política. E você utiliza isso de uma forma tão reiterada, né, que é uma estratégia quase de guerra. É uma guerra.
É uma guerra da lei em que você tenta todos os dias aniquilar o seu alvo. Então, todos os dias, porque a corrupção é isso, porque a lei diz aquilo. Então, você todos os dias faz essa investida contra, né, o alvo e você traz a opinião pública junto. Então, você dá uma cara de legalidade, né, quando na verdade o que você está avançando é no chamado estado de exceção. Quer dizer, é a morte do Estado de Direito, mas é a utilização. Por isso, essa é uma característica específica desse último golpe, quer dizer, do golpe em curso, porque eu acho que nós estamos num processo de aprofundamento desse golpe. Se nós pensarmos, né, em 64, que eu não quero ser alarmista nem nada, porque as condições hoje também são outras, mas o golpe de 64 ele foi se aprofundar realmente com mais 5, quer dizer, foi lá na década de 70 que começou realmente, né, um aprofundamento maior, em 1968 em diante. Então você pode, quer dizer, é um processo. Né? É um processo que ele vai acontecendo e as pessoas vão levando a sua vida, né, como se tudo estivesse bem, dentro de uma normalidade, como se Estado democrático existisse, como se a democracia continuasse existindo. Né? Inclusive, hoje, acho que foi o Carluxo, né, o 01, o 02, o 03. O pequeno revólver. O primeiro revólver, né, o 03. E o Carluxo chegou a tuitar que pelas vias democráticas não se avançaria no país, né? Quer dizer, eles só não avançam num golpe institucional real porque eles ainda não conseguiram as articulações necessárias e estão derretendo na popularidade enquanto, né, e pelo menos a família, né, está derretendo enquanto popularidade expectativa desde a eleição para cá, né? Mas o Moro, a gente percebe que a popularidade dele ainda se mantém e muito em função da Lava Jato ainda, né? Quer dizer, se criou a caricatura do herói, do super-herói, né? Do grande combatente da corrupção e que só eles teriam a força suficiente de acabar com a corrupção, né? Então ele ainda continua, embora tem uma elite, perdeu um pouco, mas ainda continua, né? Porque tem uma elite, né, que o Moro ainda continua sendo, digamos assim, que a própria direita está sem uma saída. A própria direita, a extrema direita está, né, no comando da coisa, e a direita está sem uma saída, e o Moro ainda representa, tem um certo estatuto, digamos, né, de justiceiro, etc. Né? De repente eles estão numa tentativa de preparar um outro nome, né? Mas eu acho que antes desse debate, né, tem uma coisa que antecede a tudo isso. E, de novo, a história nos mostra, né, os momentos vão nos mostrar, né, que os momentos de crise, e nós estamos enfrentando, e isso não é muito debatido, quando nós vamos discutir todo esse processo, a gente tem que discutir dentro de um contexto de crise do capitalismo. Claro. E de uma crise que não vem de agora, de uma crise que vem se aprofundando lá de 2007, 2008 e com tendências a maior aprofundamento. Né? Então, o que acontece? Quais são as respostas? A gente vai ver assim, ó, que o capitalismo, quando o filho do Bolsonaro diz isso, eles dizem, que horror, ele dizendo, mas o capitalismo ele prescinde da democracia, ele não precisa da democracia, e eles sabem muito bem disso. Então, esse é o grande nó da questão, né? Quais são as respostas que o capitalismo em crise dá historicamente? O recrudescimento do imperialismo, né, dos países ricos para cima dos países em desenvolvimento ou pobres. Não precisa dizer que nós estamos, né, vivenciando isso na prática, terminando e destruindo toda uma política internacional que tinha um mínimo, né, de altivez diante do mundo. E estamos nesse processo. E aí entra muito bem os Estados Unidos. Né? Então, uma das respostas do capitalismo é o recrudescimento do imperialismo e a outra é o alastrar-se das ideias, das teorias fascistas, né?
ou proto-fascistas, no caso, como estão sendo chamadas. Então, na verdade, né, a sobrevivência, e qual é o processo, além disso que nós estamos vivendo hoje? O processo que nós estamos vivendo, a gente está certamente em uma fase de transição, de alterações profundas no mundo do trabalho. Né? E, por outro lado... Da destruição de direitos, né? Da destruição de direitos. Porque é isso que eu estou dizendo. Esse momento, né, para começar, é isso. O capitalismo prescinde, não necessita da democracia, né? Ele aguça a ganância, as garras do imperialismo, e junto com isso a gente está num momento assim que o capital, ele cada vez caminha mais para o rentismo. Né? Então, não necessita mais, quer dizer, nós estamos num processo que os direitos realmente não são mais necessários. A categoria, quem era dirigida aqueles direitos, ela começa a se esfacelar. Eles agora, na reforma trabalhista, o que eles conseguem, né? Acabando com o imposto sindical, eles conseguem desarticular, desmobilizar e destruir os sindicatos, né? E aí os sindicatos, né, e as centrais sindicais, por exemplo, a CUT, ela tinha um orçamento de quase R$500 milhão, que fazia com que, né, organizasse e financiasse a luta em todo o país. E hoje esse orçamento ele cai para praticamente 50 mil. Então, como é que tu, né, tu tinha um orçamento de quase R$500 milhão, agora tu vai para 50 mil, quer dizer, o que tu vai conseguir fazer, com o que tu fazia, tu não vai fazer, tu vai fazer o quê? 1% do que tu fazia. E outros estão fechando as portas, outros estão demitindo funcionários, estão começando pelos mais antigos, e outro dado, né, vai ter que se reorganizar dentro dessa nova lógica, porque o que acontece agora? A gente tem uma grande massa de intermitentes, né? Então, quer dizer, agora são os contratados, os terceirizados, os intermitentes, quer dizer, não tem mais aquela lógica sindical, se destrói aquela lógica do direito. Não existe mais. Aquela realidade não existe mais. Agora o medo, né? Porque as pessoas estão com medo, as pessoas estão se sentindo ameaçadas, estão se sentindo vulneráveis, né? Quer dizer, inclusive em vários lugares, me chamou a atenção um senhor, na verdade, imagina, um senhor de 60 e poucos anos, trabalhou anos e anos numa loja como montador aqui em Santa Maria, inclusive da Colombo, trabalhou como montador. E ele ganhava, né, o salário, os seus direitos, tudo. E aí o que acontece agora? Com a reforma trabalhista, ele foi exonerado e ele criou uma EMEI, né? Uma MEI, né? Então agora ele volta a fazer as mesmas coisas ganhando a metade do valor. Ele ganha pelo móvel que ele monta. Então, quer dizer, isso é uma realidade do mercado, é uma realidade da classe trabalhadora. E aí tu vai ter que ter outras formas de organização, outras formas, né, de poder te articular, porque não é mais... Essa é a fragilidade. Essa é uma dificuldade do movimento sindical. Porque tem o seguinte, esse senhor que tu estás comentando, ele sai de uma situação e vai ter que ser lá essa nova forma que é o empresário de si mesmo, né? Isso. Só que a geração de agora, ela já está entrando no trabalho dessa forma, né? Então já é uma outra realidade. E uma coisa que eu observo, assim, né, já tratando um pouco da questão que eu também venho dos movimentos sociais, sindical, é que esses movimentos, a gente está todo mundo meio perdido porque ainda não conseguiu achar um caminho de uma reestruturação. Isso. Então, o lugar, com toda essa questão do golpe, etc., e toda essa forma que se reestrutura, né, do próprio capitalismo, a sua forma de reestruturação também, ele acaba nos fragilizando e também deixando sem resposta. Porque se você olhar assim, às vezes eu vejo isso, né, já falei isso no sindicato, eu acho que você não consegue mais mobilizar as pessoas indo para cima de um caminhão e fazendo discurso do início até o final, né, coisas simples assim, mas eu acho que as pessoas não é isso que consegue. Não é mais isso que consegue. Né? Isso contribui no processo da luta, mas não é o grande fator mobilizador. Não é o fator mobilizador. Né? Então, de repente, nós temos
a realidade mudou, né? É um outro contexto, são outras emergências, digamos assim, e a nossa prática permanece a mesma. Né? Então, esse é um grande desafio. É um desafio. Esse é o grande desafio. Esquerda, né? Outro grande desafio é a tentativa reiterada de destruição, ou, digamos assim, de relegar o papel dos partidos políticos. Né? Então, os movimentos estão fragilizados, os partidos estão fragilizados. Principalmente da esquerda, né? E essa história, a direita todo dia ela cria um partido com nome de novo, com nome disso, e aí com nome é de só, né, tradicional, aí, né, agora a esquerda porque eu enxergo, né, Pia, que a única forma da gente sair desse obscurantismo é pela esquerda, né? Só tem uma forma da gente sair desse obscurantismo, é via esquerda. E se pela via esquerda, né, quando eles... Eu sempre digo que tem uma... Já nem sei se a gente sai pela via esquerda ou pela via democrática. Que sim, mas é eu mais penso assim, ampla a esquerda na tentativa de recuperar a democracia, né, nesse sentido. E aí, hoje até, não sei se tu chegou a ver que estão se criando frentes, né? Várias frentes. Mas eu acho que se a gente teve, né, aquela elite que eu chamo, né, elite do atraso, mas que tem a direita civilizada, que era o MDB, o PSDB e os partidos tradicionais. E essa elite, essa direita mais radicalizada, fascista, né, extrema-direita, que é esse grupo do Bolsonaro, quando essa civilizada demoniza a política e destrói, né, porque eles destruíram todo um processo político que se tinha minimamente dentro de um processo democrático. E aí eles acabam, né, levando a demonização, nessa demonização acabam se destruindo, destroem a própria democracia, e a esquerda também agora eu acho que tem esse papel fundamental de tentar se reorganizar, se rearticular, pode ser pelas frentes até, pode ser, só que eu acho que falta uma pauta, sabe? Pois é, essa coisa das bandeiras, eu sempre digo assim, ó, qual era o lema da Revolução Russa? Pão, terra e paz. Né? Não foi porque numa quinta-feira de chuva alguém sentou, assim, reuniu um grupo de, de publicitários, né? E criou esse lema belíssimo, etc. Foi porque a necessidade concreta era essa. Né? Então, essas pautas unificadoras, eu acho que elas, né? Nós temos dois problemas. Um é a questão da pauta unificadora, e nós teríamos, né, eu acho que uma das pautas que também foi levantada nesses grupos, que eu acho que é fundamental, é a questão da soberania. Isso. Né? A soberania nacional, né? Eu achava engraçado lá, voltando ao discurso jurídico, né, algum tempo atrás, uns colegas diziam, não, soberania é um discurso ultrapassado, né, dentro do processo de globalização, de transnacionalização. Isso é muito bonito para discurso acadêmico, né, mas você não fala com outro se não é do lugar da soberania, né, sem a negação. Aí o nosso bom Celso Furtado nos ensinava isso, né, que nós temos que ter uma inserção soberana dentro da ordem global. Era disso que se falava, né? E esse processo, né, então nós estamos voltando a patamares assim coloniais. Coloniais, exatamente. Né? E tanto no campo simbólico, né, porque quando o presidente vai lá e bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, quando começa a se abrir mão de uma agenda multilateral, soberana de inserção, para dizer que nós queremos uma agenda bilateral e entregar né, toda a nossa riqueza e tudo mais, eu acho que por muito menos do que isso, o Brasil já se levantou numa campanha, por exemplo, como o petróleo é nosso. Claro. E aqui o pré-sal é nosso e não conseguiu levantar. Né? Nós não conseguimos levantar através dessa bandeira, digamos assim. Então, verdade, né? Nós precisamos de uma pauta e por um lado então, nos falta isso e por outro tem as disputas políticas também. Né? Aquela velha tese que a esquerda se une na cadeia, né? Eu acho
que a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Que a unidade tem que ser criada, né? Evidentemente, a esquerda tem um papel muito forte nisso, mas qualquer tipo de hegemonismo, eu acho que nessa luta, ela pode acabar prejudicando essa unidade. Porque unidade é um discurso muito bonito e teórico, agora a construção na prática não é fácil não, porque você vai esbarrar em todos esses problemas. Por isso que precisaria de uma pauta que eu vejo até numa das entrevistas que o Lula deu para o 247, o Lula também reforçou isso, de uma pauta maior, que unificasse de fato, né, como a soberania nacional, porque de fato a gente nunca esteve voltando tanto a um estado de colônia como a gente está hoje do imperialismo, né, dos Estados Unidos, né, e está sendo demonstrado pelas privatizações, pelo comportamento do próprio Bolsonaro, pelo comportamento do próprio governo, né, e até a própria população, né, aquele sentimento, né, de que o que é de fora, até vendo os discursos deles, né, que a privatização é necessária porque só o dinheiro privado, só o dinheiro de fora que de fato é importante ou vale ou vai fazer a diferença. Então, só que claro, que como tu disseste, né, Guia, 2020 é um ano eleitoral, e aí, por exemplo, tu não vai montar frente e unificar a esquerda pela pauta eleitoral, não tem como, né? Tem que ser por uma pauta maior. E isto é claro, né, que tem que ter um amadurecimento também dos partidos, né? Tem que ter um olhar maior para que a gente de fato conseguisse montar. Como na Argentina, por exemplo, a Argentina está nos dando uma aula, né? Porque quando a Cristina Kirchner vai para vice e eles conseguem montar aquela grande frente, e a frente é pela soberania da Argentina, é pela soberania nacional. E eles conseguiram chegar ao ponto, eles conseguiram levar até a eleição, né? A eleição foi só um desdobramento e uma consequência da frente que se formou. Então, eu acho que isso é algo que a gente pode, né, pensar também. Eu acho que a gente, e ao mesmo tempo, olhar para trás e vermos que a gente tem grandes lacunas assim, no campo da esquerda, né, exatamente por pautar nossa vida por eleições. Não que as eleições, que a ocupação menores, né, desse espaço não seja importante, mas a gente vive de eleição em eleição, é que eu digo, aí quando você está concorrendo, você não pode tocar em questões, aí você mais ou menos vai ajustar o seu discurso para aquilo que dá voto. E aí já começa a complicar a questão, né? Porque você não educa politicamente um povo fazendo discurso eleitoreiro simplesmente, né? Então nós ficamos numa lacuna aí, né? Eu acho que existe realmente uma avaliação a se fazer, que a gente também perdeu o espaço da formação política por acreditar a própria classe trabalhadora, que eu chamo de uma espécie de esquizofrenia de classe, né? A própria classe trabalhadora achar que ela era classe média, que ela tinha dinheiro, e isso foi dito pelos políticos, né? Que a classe trabalhadora teria sido guindada à classe média, não foi nada, simplesmente é uma classe produtiva com meia dúzia de tostões para comprar, para investir mais aí no consumo, só isso. Né? E nada mais. E nesse processo a gente não fez, né, esse amadurecimento político. E aí cria-se o vazio político. Né? E no vazio político você abre um espaço. Não existe vazio, na verdade. Na verdade, né? Não existe vazio político, alguém vai ocupar. Claro. Quem que ocupa? Essas ideias a gente pode olhar para trás na história, como eu disse há pouco, nos momentos de crise do capitalismo, o lema é farinha pouca, meu pirão primeiro. É esse o lema deles. E aí é isso que acontece, né? Dane-se, e ainda mais acrescentando, sendo acrescido a isso que eu estou dizendo. É um processo fortemente revolucionário, se pode dizer, que nos chamam de quarta revolução industrial, no mundo do trabalho, que a gente está indo para um outro lugar. Se você pegasse a indústria brasileira, não tenho dados aqui, mas é ínfimo, é muito diferente. O Márcio Postman tem uma avaliação muito interessante, que aquilo que foi na década de 80 não é mais ponto. Né?
não é mais. Aquele perfil de trabalhador que elegeu o Lula, não existe. Quer dizer, existe ainda. Nem os movimentos sociais, nem os populares, nem os sindicais. Não existe, né? Não é mais. Então não é mais aquilo. Não é mais. A demanda não é mais, as bandeiras não são mais. Quando tu cria o operário, o trabalhador intermitente, né? Quando tu cria o contratado, inclusive até é tão forte isso, Bia, que não é só na indústria, na construção civil, até em condomínios. Eu estava vendo assim a empregada doméstica, que foi uma trabalhadora doméstica, que foi uma lei, né, do governo Dilma, começou no governo Lula e o governo Dilma homologou, que deu direitos a essa trabalhadora que por anos e anos foi relegada à escravidão, né, que na verdade era uma sequência, né, da mucama, né. Então, para ter comida e lugar para dormir, ela era, né, e aí cada um, né, pagava o que achava que era merecedor. E com a lei se modificou, só que hoje o que acontece? A própria empregada, a trabalhadora doméstica, até de condomínios, ela fazia um trabalho X e ganhava tanto. Agora eles estão exonerando e eles estão contratando dentro do trabalho, né, intermitente por hora. Ela vai lá, ela limpou, e ela ganha, quer dizer, pela metade do valor. Então isto é uma nova realidade. Dos trabalhadores e trabalhadoras, desde da trabalhadora doméstica até, né, e atingindo, né, todas as classes sociais, inclusive, né, porque se modifica um pouquinho, mas se vai ser só para o contrato, se vai ser só pelo trabalho, né, porque sem vínculo nenhum, na verdade é isso, né. São Paulo, esses dias uma amiga me contou que tinha uma moça com cartaz: faço faxina, não lembro se era R$50, R$30. E o que vai acontecer, né, Bia? Em vez de eu contratar a Maria, que eu vou ter que ter um vínculo com ela, eu vou contratar uma que eu não tenho vínculo nenhum, né? Exato, e isso cai muito bem também, aí tem uma questão cultural muito no perfil da nossa sociedade. Porque a gente fala da questão da democracia, mas é importante lembrar também, né, que nós não conseguimos fazer, quando eu falo que nós temos respiros democráticos entre um golpe e outro, nós não conseguimos fazer as verdadeiras transições democráticas no campo jurídico. Tanto que, se nós pegar outros países, né, a própria Argentina é um exemplo disso, os torturadores foram julgados. No Brasil nós não tivemos isso, olha o que fez a lei da anistia. Então, aquela concepção, primeiro, escravista, ela se mantém. Da transição do escravismo, ela ainda se mantém na cabeça da Casa Grande, né? A transição democrática, ela também não se fez, a nossa, digamos, justiça, não fizemos justiça nesse sentido, não tivemos uma transição verdadeiramente democrática. Não foi algo muito resolvido. Não foi resolvido, isso é uma ferida que está lá, que só se pôs um medicamento, mas o tumor, na verdade, permanece. Então nós temos fortemente essa ferida, carregamos fortemente essa ferida que está na nossa cultura. E as nossas elites acham que é isso mesmo, né? Elas acham que o povo tem que ser subalterno, que não pode subir pelo mesmo, que não pode subir pelo mesmo elevador. Essas coisas assim, que de repente nem passam na nossa cabeça, né? Que você pensa, bom, mas eu não estou falando aqui nem de direita nem de esquerda, eu estou falando quando você vai para um país que tem uma mínima intersecção republicana, né? Que você, o outro, né? Enxerga o outro. Existe a classe, mas aqui tem uma intersecção que eu minimamente e que nós estamos, pelo contrário, a gente está retrocedendo, sei lá, para o século XIX, a coisa que vai. Sim, porque se tu quer ainda o teu escravo, a escrava, né? Se essa elite do atraso que o GC trabalha tão bem, né? Se ela acha um desaforo no mesmo banco da universidade, está sentado, né, o seu filho com o filho da sua trabalhadora doméstica, né, acha um desaforo nele, está dentro da universidade, acha um horror, a filha da empregada está pegando um avião junto, quer dizer, se tu pensa isso é porque realmente não foi resolvido. Não foi resolvido.
E essa para mim é muita essência do golpe também, né? Então tudo isso, essa questão da soberania, outro fator novo que a gente tem, daí não dizer, como era bom o regime militar, que a gente diz, mas se a gente pensar nos golpes anteriores, você sempre teve uma certa disputa interna ali com o lado entreguista, que sempre foi o vencedor, diga-se de passagem, dos militares, mas você tinha, né, um lado que tinha um sentimento mais nacionalista, que é chamado, né? Só que agora o que nós estamos vendo é só o entreguismo. O lado, mas pode ser que esteja, né? Pode ser que esteja, que boca apareça, assim, digamos, né? Camuflado, né? Mas o que a gente está sentindo é isso. E outro aspecto que a gente não tocou aqui ainda em relação à Lava Jato, né? Eu até anotei aqui para não esquecer, são os impactos. Se nós temos essa discussão no campo jurídico do lawfare, né? Que a maior vítima realmente é o presidente Lula, né, de tudo isso, nós temos no campo econômico o grande estrago que a Lava Jato fez, né? Sim. Então, os impactos digamos assim, do lavajatismo na economia é uma coisa assim assustadora. Em termos de os desempregos que foram causados, os cortes em investimento, né? A indústria ela já vem no processo, né, da própria transformação do mundo do trabalho, mas também, quer dizer, a gente está num processo de crise do capitalismo, e nesse processo de crise do capitalismo, os reflexos sempre são maiores nos países em desenvolvimento ou não desenvolvidos, né? Isso é evidente, né? Mas eu até notei aqui os impactos diretos e indiretos do lavajatismo aqui na ordem de 143 bilhões. Meu Deus. Né? Então, você olha dentro desse processo, aí tem institutos que estão estudando isso, né? Os impactos no PIB, por exemplo. Então você imagina assim, já está num período que realmente a indústria brasileira veio no processo de encolhimento, dadas as transformações que eu falei no mundo do trabalho. A recessão em função da crise do capitalismo. E aí, ao contrário de outros países do mundo, onde são punidos, no caso os corruptos, né? Porque também nunca se teve tanta infraestrutura, né, para poder combater a corrupção realmente, porque é isso que a gente quer também, né? Só que esse processo, né, no lugar de combater o corrupto, no caso, destrói a economia, quer dizer, fecha as empresas. Destrói a própria Odebrecht, né? Então, uma coisa assim, você tem um processo que... indústria de ponta, né? Tem um processo que você ajuda os bancos, né, e destrói o setor produtivo. Então, é uma coisa assim, completamente sem lógica, né? E se nós estendermos isso, né, a destruição do setor produtivo, e aí nós vamos associar, né, o outro processo que é a própria destruição do meio ambiente, né? Porque junto com a questão da nossa soberania, né, para nós é fundamental a questão ambiental. Claro. Né? É fundamental porque é um dos países com a maior biodiversidade do mundo, maior índice de água doce global, né? De minérios. Então, é um processo que está acontecendo agora, que a gente também não está, muitos não estão ligados, são as grandes mineradoras se instalando. Daí que vem, né? Incêndios na Amazônia, o agronegócio e as milícias tomando conta. É que, claro, quando tu destrói o que a nossa, né, todo o nosso setor produtivo, tu destrói o teu e aí tu vai precisar do outro, né? Aí tu já, e aí é que tá, que eu digo, né, que na verdade toda a Lava Jato ela está sendo uma lesa-pátria, né? É um crime, não, é um crime organizado, organizado por dentro do Poder Judiciário de lesa-pátria. De lesa-pátria. E que vem numa sequência, por isso que eu estou dizendo, não são fatos descolados. É uma coisa, eu lembro, quando aconteceu o golpe, né, teve um ato, assim, bem lá no começo, né, em 2016, logo depois,
E eu devia ter pedido para a menina guardar, não lembro o nome, uma menina estudante de comunicação veio me entrevistar e na hora eu disse para ela, olha, a gente está aqui discutindo golpe, mas isso é a superfície da coisa, isso é o que está aparecendo. Claro. Né? O que vai aparecer ainda é o que está no subterrâneo de tudo isso aqui. Né? Aí se você pegar uma frase do nosso ministro das Relações Exteriores, o Celso Henrique Amorim, ele disse uma frase para mim que foi emblemática há muito tempo atrás. Ele disse assim, na hora que o Brasil descobriu o pré-sal, começou a se gestar o golpe. É verdade. Né? Quando se descobriu o pré-sal, aí começou a se organizar. Começou a ser gestado o golpe. Então você vê, né? Porque tu tem várias formas de derrubar o petróleo, né? Do próprio pré-sal, né? E uma das formas foi essa, né? Não precisa tu invadir, né? Montar guerra. Sim, é chamadas guerras híbridas. Isso é. hoje se chama guerra híbrida, no lugar de você. E é a nova tática do imperialismo. Por isso que eu estou dizendo, que eu disse há pouco tempo atrás. Isso é histórico, mudam-se as formas que ficam mais elaboradas, né? As novas tecnologias, né? Interferem. A interferência nas eleições, por exemplo, né, diretas, a interferência nas eleições através de todos esses novos processos tecnológicos é uma coisa assustadora. Chega a dar uma certa impotência na gente, né? Eu só queria citar aqui a Ivana Rossi, que é uma professora de história que está aqui nos assistindo, né? Ela coloca ali Lula livre, também acredito nisso, né? Que é uma esperança no fundo do túnel para a gente também enfrentar esse obscurantismo, né? Assistindo vocês, obrigada, Ivana. A Ivana está sempre aqui. A Mari Fávero também, Lula Livre. O Antero Campos, fala companheira. O Antero trabalha com uma rede de educação à distância e que também faz um trabalho maravilhoso em educação básica, né? A Ivana Rossi. O que parece absurdo para nós é normal para eles, é verdade, fora fascistas. O Alídio da Luz, né? O Alídio Vaza Jato, Lula Livre, fora Bolsonaro, né? Depois a Isabel Cristina Bajo, o Antero, o Renato. Tem alguns comentários que não aparecem aqui para nós, mas os que a gente conseguiu ler aqui, né? E se o pessoal quiser usar a hashtag Vaza Jato aí para nós, é bem importante. Então... Um aspecto que eu acho que é importante levantar, sempre, né? Por isso que eu disse que o tema é jurídico, ele nunca é jurídico por ele só, né? E o próprio Dallagnol já deu isso. Esses dias eu postei na rede social que nisso eu sou obrigada a dar a mão à palmatória da razão para o Dallagnol, né? Quando ele diz que é uma filigrana jurídica que o que interessa mesmo é a questão política. Eu digo, porque nós temos no nosso campo, no campo da esquerda, muita gente que padece do que eu chamo de ilusão jurídica, né? E de acreditar que você vai prescindir, abrir mão da luta política através, né, de mecanismos jurídicos. E isso, na verdade, não acontece. A prova está no seguinte, por exemplo, a Vaza Jato está tendo agora, a Lava Jato está sendo desmascarada por esse processo gradual, né, de exposição das conversas e tudo mais. Agora me parece que hoje ou ontem já estão entrando com uma nova ação contra o Lula e o irmão dele. Exatamente. Né? Então, o que isso significa dizer? Significa, de repente, quando você vê que pode, né, o habeas corpus, né, vai ser, não sei como é que está o encaminhamento do processo aí, porque também tem essa seletividade no andamento dos processos. Né? Claro. Tem coisas que andam de um dia para o outro e tem outras que demoram séculos até para escrever. Claro. Então, uma outra jogada jurídica. Né? Você protegeu muita gente, né, nesse processo e outros, né, foi uma celeridade, né, quer dizer, na verdade, todos os processos que foram ligados a parlamentares ou a agentes políticos do PT foi uma celeridade, né? Os do Lula, então, foi uma coisa impressionante, né? Dentro da Lava Jato, né? Pois é, então, por isso que eu estou dizendo, tem gente que tema em ter essa ilusão jurídica.
eu, né, acho que é importante que os juristas, tipo o professor Leme Streck, Pedro Serrano, são grandes constitucionalistas, que eles, né, consigam alimentar aí as redes, popularizar as opiniões, né, como grandes juristas contra tudo isso que vem acontecendo, mas ao mesmo tempo, se nós acharmos que são, graças aos instrumentos jurídicos também que nós estamos onde estamos, claro, né, na medida que o instrumento jurídico e que o próprio, né, Dallagnol diz, olha, né, o que interessa é a disputa jurídica, ele está dizendo certo, é mesmo, o momento é ou nós vencemos dentro da correlação de força política essa batalha, né? E parece que a gente está tanto fragilizados nisso, né? De conseguir realmente, efetivamente, um movimento, uma onda que se levante, né? Já diz o poeta, só o povo é que pode a rebeldia quando no peito não lhe cabe a dor. Mas eu acho que tem tanta dor, né, no peito de todo mundo, só que a rebeldia não está sendo efetivamente ainda uma resposta. Ela precisa, né, efetivamente ser construída. E outro aspecto que eu sinto nessa questão jurídica e política, inclusive é um termo assim, acadêmico, que é a tal disputa da narrativa. Então a gente está num processo assim, que não interessa mais o fato, interessa a narrativa do fato. Né? E isso, a disputa de narrativa, mas por trás da narrativa tem um fato. E nós estamos com uma dificuldade muito grande de chegar aos fatos, de explicitar esses fatos. Né? Enquanto nós ficarmos nisso, vai ser muito difícil. E não falamos também que nesse espaço que não fica vazio, nós estamos fortemente sendo invadidos, né, a população por igrejas, né? O neopentecostalismo é uma das faces também disso tudo. E é uma questão importante da gente observar nas avaliações, né, que a gente vê por aí também, né, algumas avaliações bem consistentes, demonstrar também que as pessoas elas buscam resposta nesses momentos de dificuldade, as pessoas estão buscando respostas para suas questões concretas, do mundo concreto. E elas vão encontrar muito mais lá do que em qualquer outro lugar. E lá, todos os dias, as pessoas são bombardeadas, né? Então, é um quadro que alimenta, né? Que alimenta isso. A narrativa do fascismo, do ódio, né? Do inimigo a ser combatido. E aí entra também a Lava Jato, né? Porque a Lava Jato, então, são os grandes heróis que vão realmente conseguir combater a corrupção. Aí entra o fascismo, que tem que combater o inimigo através do ódio. E entra, né, todo esse emaranhado, né, de igrejas neopentecostais, né, que elas acabam fazendo o trabalho de tentar pela via, né, de Deus, pela via da religião, mas, né, também alimentando, né, a mesma narrativa, né. Então mas ali não é só uma questão de narrativa, ali existem ações concretas de solidariedade, né? Não é isso que eu estou dizendo. Entra um assistencialismo. Entra uma assistência e uma questão concreta, né? De as pessoas se encontrarem, nem seja para acalmar de terem, nem que seja para acalmar o espírito. Uma resposta que no campo político a gente não consegue verdadeiramente, não consegue dar verdadeiramente. Né? Então é muito além da disputa da narrativa. Né? Aí na concretude da vida as pessoas estão ali, reunidas. Né? Há poucos dias uma pessoa disse, o meu sogro é da igreja tal, nós estamos pensando, não vou citar o nome dela, ir para a localidade tal, e eu vi onde está aquele, vamos pedir auxílio para a prefeitura, para nos instalarmos, né? Então eu já vi assim, pedir isenção para a prefeitura para instalar a sua igreja, tem várias ali, né? Aí eu disse para ele, não, mas eu particularmente sou contra, não contra as religiões, mas quem quer se instalar, se instale por conta própria, não com o poder público. Se fosse um centro ecumênico, muito bem, né?
Então a discussão ficou assim. Mas aí você vê, né, que o outro lado também da discussão é que isso é uma coisa concreta, não é uma mera disputa de narrativa, como a gente normalmente já introjetamos esse termo. Né? Disputa de narrativa, como quem diz, ó, mas que acaba alimentando, né, tudo isso e acaba dando, de fato, empodera esse fascismo, né? Então eu diria assim, ó, a título mais de, não sei como é que nós estamos com o tempo, mas de dizer que apesar de eu ser professora do direito, como eu fui apresentada aqui, eu tenho uma visão muito crítica do direito, né? Uma visão, digamos assim, dialética, de certa forma, porque muito além de que eu digo sempre de uma crítica, né, de um direito crítico, eu tenho uma crítica ao direito. Né? Eu me filio de um lado aqueles que acreditam que o direito é a forma jurídica do capitalismo. Por outro lado, também você vê que uma das bandeiras que a unidade está levantando é direitos já. Também em nome do direito, claro. Né, que os povos se levantam. Então eu tenho que levar em consideração esses dois lados, né, do direito. Mas se eu pensar para que o direito está servindo, para que a justiça, a serviço de quem, né, está realmente a justiça hoje, né? A gente vai olhar, o Estado, eu brinco com os estudantes de direito, digo, Carl Schmitt, que era o jurista do Terceiro Reich, ele tinha a tese, né, do estado de exceção, quer dizer, na verdade, no momento de crise que a verdadeira face do direito se mostra. Né? E que o direito é o que diz quem decide no estado de exceção. Aí a gente vai pegar assim, bom, nós estamos experimentando isso, né? Nós de uma certa classe média, etc., a exceção, os moradores, os jovens, pobres, negros da periferia, o estado de exceção eles conheceram sempre. Claro. Né? O estado de exceção está lá, né? Sempre esteve. Né? Então, a diferença é que agora esse estado de exceção ele se amplia e mostra mais a sua cara. Né? Isso é um dos aspectos. Por isso que eu digo, lutemos então pelo direito, mas sem ilusão jurídica. Claro. Né? Sem essa luta, né, um processo meramente jurídico está nos levando onde está nos levando. Eu não preciso, né, ser uma grande jurista, né, para entender isso. O povo já está entendendo. Né? O povo já está entendendo. Então essa é uma dificuldade. Outra, que o Rio de Janeiro é um fenômeno que não é tão novo, mas que também nós estamos conhecendo mais de perto, é um poder que alguns dizem que não é paralelo ao Estado, que em determinados lugares já é o próprio Estado, que é o poder das milícias. Claro. Né? Então não tem como discutir a questão jurídica e no Brasil, sem fazer esses questionamentos. No Brasil a gente está praticamente sendo governado por uma família, né? É uma família, sim, é uma ramificação, né, que se instala em todos os poderes, que vai lá do vereador até, eu não posso afirmar com todas as letras, mas até as instâncias máximas do poder judiciário. Não seria de me admirar, né, se essas redes se estabelecem. Claro. Então, também é uma coisa que está vindo, porque antes a gente dizia assim, eu lembro quando estudante de direito, algum professor comentava, nós temos um estado paralelo. O que é o estado paralelo? Você vai no morro do Rio de Janeiro, traficante, né, cria a própria lei. Então a gente via essa coisa... E eles ajudam a eleger parlamentares. A gente via essa coisa assim, aí a milícia surgiu com qual pretexto? De combater o tráfico. Claro. Né? Quando ela vira, né, ela passa a disputar com o tráfico, ao contrário. Né? Passam a ser grupos de disputa. Então me diga como é que você vai discutir o direito, por isso que eu digo que é muito mais do que vaza-jato ou lava-jato, né? É todo um processo muito mais amplo, né, que se está inserido
e que a saída tem que ser, não tem outro jeito, a saída tem que ser uma saída que vai ser construída, né? Que nós ainda não estamos sabendo e quem diz que tem uma resposta para isso, né? Tá mentindo. Ninguém tem uma resposta mágica na bola de cristal, que nós não temos nem distanciamento histórico, nós estamos dentro do processo de uma panela de pressão, né? Agora, que o número de descontentes está aumentando, isso é verdade. Isso é verdade, que eles estão derretendo na popularidade, né? Que o povo está percebendo, porque uma coisa é tu estar numa situação de mais estabilidade e tu achar que as coisas não estão boas. Outra coisa é tu não ter o pão na mesa, né? Outra coisa é tu já não conseguir mais manter uma certa qualidade que tinha, né, pro filho, pra filha. Aí o bicho pega, né? O desemprego avassalador, né? A crise tomando conta, a recessão, né? Na verdade, a recessão voltando. Mas aí nós vamos ter que ter, por isso que eu voltei, né? Sempre ao ponto inicial, que nós estamos num processo de uma crise global do capitalismo que se aprofunda. E aí, ao mesmo tempo, se eu não tenho ilusão jurídica, eu também não tenho ilusão política, né? Quem nós conseguimos eleger, daí tem escolhas políticas dentro desse processo, né? Escolhas políticas para administrar uma crise que é do capitalismo. Então o nosso horizonte vai muito mais além do que uma disputa eleitoral. Com certeza. Né? Ou nós vamos sair, porque o que a gente está vivendo? Está vivendo um processo da financiarização do capitalismo. É um capitalismo sem lastro econômico. E aquilo que eles apresentam como resposta é o próprio causador da crise. Claro. Então, o capitalismo, ele também, contraditoriamente, ele tem um germe da própria destruição, de certa forma, porque não interessa, ele vai devastando tudo, natureza, trabalhador, né? E desse processo, quer dizer, a eleição, ela não resolve isso. Não. Né? Eu acho que na hora... É uma pauta, a pauta eleitoral, ela é muito pequena. Pequena diante dessa destruição toda. E quem vai ser gestor da crise. Com certeza. Do capitalismo, né? E ele vai fazer determinadas escolhas que podem parcialmente melhorar aqui ou acolá a condição de vida da população. Mas o processo de aprofundamento da crise, ele está indo. Né? E se a gente não tem como horizonte uma outra sociabilidade, que eu nem vou dar nome aqui, mas se não for uma outra sociabilidade a ser construída, para ela dar o horizonte, pelo menos, da nossa luta, nós vamos também, além da ilusão jurídica, né, que eu tento desfazer da cabeça das pessoas, a gente também vai passar um processo de ilusão política, eleitoral, que parcialmente pode ser importante, não vamos negar isso, claro. Né, mas que não resolve, né, acho que seria isso, né. Mas, Bia, ainda como tem, a gente tá, eu não tenho problema de tempo, né? Mas a gente chegou a 1 hora da nossa live, acho que foi muito importante, muito bom. Tu viu que passa rápido, né? A gente é uma conversa, né? Mas eu queria que tu, eu sei que tem pessoal aí que tá aguardando, que tu recite aí para nós a tua narrativa poética, né? Mas essa era muito longa, né? Então, de repente, essa narrativa poética para nós. Essa narrativa poética é um poema longo, assim, que carece de uma ambiência, né? Não, mas acho que não é uma narrativa poética, uma mensagem poética, eu preferia assim, uma mensagem de final. Tem um poema um pequeno fragmento, pequeníssimo, do Manuel Alegre, quando ele falava da ditadura ferrenha de Salazar. Aí ele dizia: pergunto aos homens que passam notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz, e a noite cresce por dentro dos homens do meu país. Peço notícias ao vento, e o vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da
própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa, mesmo na noite mais triste, em tempos de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Digamos não. Que legal, muito bom, muito bem. Obrigada. Bia, tu tem um talento assim impressionante, né, pra tudo, né? Mas minha querida, assim, eu quero te agradecer muito, né? Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer outras conversas também, porque é como tu disseste, né? A gente está precisando muito dizer não, mas também ao mesmo tempo que tu diz o não, se dar as mãos e se fortalecer e conseguir, né, ter resistência. Porque a resistência, mesmo tu querendo resistir, mas tu tem que ter força para essa resistência, né? E a gente está precisando muito neste momento dessa transição do que fazer, para onde ir, de que forma, né? A gente sabe que tem que lutar, que tem que resistir, que tem que dizer não, mas a gente ainda está, né, tentando ver de que jeito, de que forma, né? É um processo, a ser construído, né? Que está todos os dias, né? Então, mas a gente vai, eu não sei se é obscurantismo, mas a gente também convida aí o pessoal que vem assistir a nossa live, né? Que curta, compartilhe, comente. A gente precisa muito fortalecer todas as tentativas de uma narrativa diferenciada do que a gente tem aí da mídia tradicional, de fazer com que as pessoas se percebam um pouco, entendam, porque às vezes tem coisas que para nós são tão naturais, a gente consegue perceber, mas a gente vai ver o nosso conversando, né, no dia a dia, até com colegas professoras minhas, com pessoas que às vezes tu acha que tá tranquilo e não tá, né? Tu tem que desconstruir muito o que eles estão aí batendo todo dia, né? É uma desconstrução, um trabalho muito pedagógico, né? De desconstruir e reconstruir. E eu acho que a gente tenta também com a live aqui fazer um pouco isso, né? Desconstruir e construir sobre outro olhar, sobre outra ótica, né? Então, muito obrigada, Bia, pela tua disponibilidade, né? Eu aprendi bastante hoje também, e aí uma outra oportunidade que der para te vir aqui, tu venha de novo, né? E que recitar outros poemas também, esse lindo, lindo mesmo, né? Então, pessoal, obrigada aí para quem ficou conosco até agora. E a gente pede aí para quem vai nos assistir colocar a hashtag Vaza Jato, né? Eu vi aqui a hashtag Lula Livre, Vaza Jato, Lula Inocente, Lula Preso Político, Fora Bolsonaro, né? Então é isso aí, né, gente? Então, obrigada e até a nossa próxima live. Engraçado, não estou acostumada, tu olha ali, é outro tempo de fala. Ainda está falando.